Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de membresia da Igreja Batista Reformada de Cambará. Nós estamos na segunda aula do módulo 1, que é o módulo do Evangelho. Então, antes da gente iniciar a aula, quero deixar alguns recadinhos. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link com a pasta com os materiais de apoio. Você que faz parte da igreja, provavelmente você já recebeu, mas se caso você perdeu ou prefere ter o digital, não é? O documento em PDF vai estar aqui na descrição do vídeo, numa pasta que vai jogar lá no Drive, tá bom? É só clicar e fazer o download. E aí você pode acompanhar pelo computador, celular ou, se preferir, imprimir também. Então, irmãos, nós vamos dar continuidade ao primeiro módulo. Nós iniciamos na aula anterior, onde foi, na verdade, foi uma introdução de como nós faríamos todo o nosso curso, né? Passamos módulo por módulo, uma aula bem breve. Então, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. E nós estamos, então, na segunda aula do primeiro módulo. E o primeiro módulo, ele trata do Evangelho. E o Evangelho, nesse módulo, nós vamos explorar verdades que são fundamentais para a gente ter esse entendimento do que seria o Evangelho. Uma coisa que a gente já sabe muito claro, né, que o Evangelho é uma boa notícia. Todo mundo, pelo menos, sabe que é isso, uma boa notícia. Mas nós temos que fazer uma pergunta. Ok, é uma boa notícia, mas onde nós encontramos essa boa notícia? Onde nós encontramos essa mensagem? É na Bíblia que nós encontramos essa mensagem. Então a Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos. Isso é muito claro. E ela é a única fonte de autoridade para a nossa fé e prática. Então é por meio da Escritura que Deus nos revela quem Ele é, quem nós somos e o que Ele faz ou fez para nos salvar, tá? Nós temos que ficar bem atentos a isso. Isso tem que ser uma coisa muito clara na nossa mente. Sem a Bíblia, a gente não poderia conhecer o Evangelho. Sem a Bíblia, a gente não poderia conhecer Jesus Cristo. Isso é muito claro. Então, antes da gente avançar para aspectos fundamentais do Evangelho, que nós vamos ver nesse módulo, nós temos que entender o papel que a palavra desempenha, que a palavra de Deus, a Bíblia, desempenha na nossa vida e também na nossa fé. Nós temos um documento, que é a Confissão de Fé Batista de 1689, e aqui eu vou ler o que ela nos passa quando nós falamos das Sagradas Escrituras. Diz assim, no primeiro capítulo e no primeiro parágrafo: a Sagrada Escritura é única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Quando a gente fala salvífico, nós estamos falando da salvação, da redenção. Então isso significa que a Bíblia é completa, que a Bíblia é perfeita. E tudo o que nós precisamos saber sobre Deus e a salvação está contida nela, está nas páginas das Sagradas Escrituras. Então nessa aula a gente vai entender o que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então lembrando, por meio dela, Deus nos revela quem Ele é, o que Ele faz para nos salvar e como a gente deve, como filhos dele, glorificá-lo, ok? Aqui algumas informações para nós entendermos o que seria a Bíblia, tá? Então ela é uma revelação escrita de Deus, ela escrita pelo próprio Deus, vamos aprofundar nisso. E ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Como assim? Quando a gente vai falar sobre a questão da inspiração, nós vamos aprofundar um pouco mais também. Mas só para nós entendermos, a Bíblia é algo que é escrito. Ou seja, alguém pegou num lápis, alguém pegou numa caneta e escreveu. Quem é esse alguém? Então, nós temos as informações que todos esses livros que foram escritos e compôs a Bíblia foi escrito por mais de 40 autores durante mais de 1 milênio e meio, ou seja, mais de 1.500 anos, assim como vocês podem ver aí no slide. Esses 40 autores escreveram 66 livros. E aí nós temos 39 no Antigo Testamento e 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, assim como vocês podem ver. E
A palavra de Deus, irmãos, ela é algo surpreendente, porque nós temos aí 1,5 milênio escrevendo essa redação de todos esses livros, o conteúdo de todos esses livros. 40 autores diferentes, eu não coloquei no slide, mas nós temos também em 3 continentes que ela foi escrita: Europa, Ásia e África. Então veja bem, é o próprio Deus que só pode ter feito isso, porque durante 1500 anos, 40 autores de 3 continentes, eles escreveram algo que não há erros, algo que é incrível, não tem nem como a gente mensurar a qualidade, aquilo que que compõe a palavra de Deus, que como está no slide, é a palavra viva, né, de Deus. E ainda hoje, por mais que já faz tantos anos que ela deu início à sua escrita e foi finalizada, ainda assim ela é relevante para todos nós hoje, muito relevante, muito necessária para todos nós. Então, ela tem por mais que foi escrito por 40 autores, ela tem um único autor final, que é Deus. Ele mesmo, pelo seu espírito, ele inspirou os 40 autores aí durante todo esse milênio e meio aí, para que escrevesse as Sagradas Escrituras. Aqui temos um versículo para nós lermos, né, para dar mais ênfase, mais força para a Sagrada Escritura. Em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora vamos para a inspiração e a autoridade das Escrituras. Então, quando nós dizemos que a Bíblia é inspirada, significa que Deus guiou os escritores bíblicos para que registrassem a sua palavra, a sua vontade, de forma verdadeira, genuína e sem erro. Veja bem, sem erro. Então, por isso a Bíblia é infalível, ou seja, ela não erra, e também a Bíblia é suficiente, ou seja, nós não precisamos de outra fonte de revelação. Ela é aquilo que nós necessitamos, ela é totalmente suficiente. A Confissão de Fé Batista de 1689, ela reforça que a Bíblia ela deve ser recebida como uma palavra de Deus, porque Deus é a própria verdade. O próprio Senhor Jesus disse também, lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não precisamos de outras revelações, nós não precisamos de mais nada para acrescentar às Escrituras, para completar aquilo que Deus já deu nas suas páginas. Está perfeito. Tá ok, nós não precisamos de mais nada, ela é suficiente, como está escrito, como está no slide ali, tudo que nós precisamos saber já está nela, nós não precisamos de mais nada. Aqui também nós temos um outro versículo que dá base para isso. Ó. Antes de mais, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Aqui, então, nós temos claramente que não foi o homem que escreveu no sentido de inspirar aqueles escritos, mas sim o próprio Deus que tomou eles pelo seu Espírito e assim escreveram a sua vontade. Escreveram aquilo que Deus queria que escrevesse, tá? Então, eles foram impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo para que escrevessem tudo aquilo. Por que nós precisamos da Bíblia? Embora, irmãos, Deus ele revela a sua existência, o seu poder pela sua obra de criação, pela natureza, assim como também está lá no Salmo 19, versículo 1 ao 3, eu vou ler aqui para vocês, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós sabemos que Deus ele já criou tudo isso. Ele é um ser, ele é o criador de tudo. Então nós conseguimos, por mais ainda que a gente não tenha tido a Bíblia nas nossas mãos, ou a gente não leu Gênesis, por exemplo, a gente sabe que alguém, muito além de nós, criou tudo isso. Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para a beleza da criação, conseguimos contemplar isso de alguma maneira. Porém, essa revelação, a criação, ela não é suficiente para nos dar o conhecimento necessário para a salvação, para que nós estejamos com Deus eternamente.
É por isso que Deus, na sua graça, a sua plena graça, a sua bondade misericordiosa, Ele nos deu a Escritura, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então a Bíblia, ela contém todo o conselho de Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para viver de forma que o glorifique. Então isso é algo que nós devemos entender. Nós precisamos da Bíblia, porque é através dela que Deus escolheu nos mostrar como que nós vamos glorificá-lo, como nós vamos adorá-lo, ok? Sobre a Bíblia no quesito de língua, de tradução, da sua clareza. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita, pelo menos no Antigo Testamento, em duas línguas, no aramaico e no hebraico, assim como vocês estão vendo no slide. E no Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. Então essas línguas originais, elas são importantes para manter a precisão do texto bíblico, porque é a língua original, então nós devemos sim aprendê-la. No entanto, a nossa confissão de fé, de 1689, ela ensina que a Bíblia deve ser traduzida para a língua comum de cada povo. Então, desde a Reforma Protestante até os dias de hoje, vocês podem até entrar num aplicativo chamado Bíblia Your Version, vocês vão ver que tem mais de 200 traduções da Bíblia, a Bíblia é traduzida em mais de 200, se me fala a memória, depois vocês pesquisam lá, em mais de 200 idiomas ou dialetos, né? E isso é muito interessante, porque em 500 anos houve toda essa revolução, lá com os pré-reformadores, tentando traduzir escondido a palavra de Deus para o povo, muitos morreram por causa disso. Depois a gente tem o exemplo mais conhecido, que é Lutero traduzindo para o alemão, deixando a Bíblia na mão do povo, né? Também com o surgimento da imprensa, que facilitou bastante. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, pela sua graça, milhões de pessoas têm acesso à Bíblia traduzida nos seus dialetos. Porém, ainda precisa de mais. Tem dialetos, tem línguas que ainda a Bíblia não foi traduzida. Por isso que tem irmãos que estão trabalhando já nisso. Então, louvado seja o Senhor pela vida desses irmãos. Então, a nossa confissão diz, assim como as demais também, é uma grande verdade, é uma necessidade mesmo, que ela deve ser traduzida em todas as línguas, para que o povo receba a palavra de Deus. Sobre a questão da clareza bíblica e acessibilidade também, vamos falar assim, nem todas as partes da Bíblia, por mais que sejam traduzidas no nosso idioma, e, por exemplo, em português, há várias traduções que facilitam o entendimento, né? Por exemplo, da ARA para NVT, por exemplo, a gente tem algumas palavras difíceis na ARA ou na versão ACF, que na NVT é mais fácil de entender. Mas mesmo assim, nem todas as partes da Bíblia são igualmente claras para todos. Aqui nós estamos falando da clareza e da acessibilidade. Mas as verdades necessárias para a salvação, elas são tão claramente apresentadas que qualquer pessoa pode entendê-las, desde que os meios adequados, como a leitura cuidadosa, o estudo em comunidade e também a instrução de mestres, possam ajudá-los a entender. Então, assim, quando a gente está falando da palavra de Deus, da sua clareza, quando fala da salvação, qualquer um pode, com esses cuidados que eu acabei de dizer, que é a leitura cuidadosa, o estudo em grupo também, em comunidade e também auxílio de mestres, as pessoas conseguem entender a salvação. Porque, assim, há versículos claros, há textos claros, há perícopes claras, como que o Senhor salva. Então, muitos outros quesitos são realmente dificultosos para a gente entender. Isso são assuntos mais profundos que durante a nossa vida, nossa caminhada cristã, a gente vai entender. Mas esses assuntos sobre clareza, quando a gente está falando da salvação, Deus deixou muito claro como Ele salva o seu povo. Vamos dois versículos que falam sobre essa questão da clareza, da acessibilidade. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente entre nós a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui Paulo escreve aos irmãos de Colosso para que nós, junto, em comunidade, possamos mutuamente, ou seja,
Eu auxilio vocês, instruo vocês, aconselho vocês e vocês fazem a mesma coisa comigo. Isso de forma rica, sempre com a palavra de Deus. Quando fala a palavra de Deus, também está falando a palavra de Cristo. Todo o ensinamento de Jesus, o ensinamento dos apóstolos. Isso Colossenses 3,16. Também Salmo 119, no versículo 105, uma passagem muito conhecida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando fala clareza aqui, está até no sentido de realmente de iluminação, né, de mostrar o caminho, né? Mas a palavra de Deus é isso, nesse sentido que ela mostra realmente o caminho para que nós possamos ter paz com Deus. Ela é muito clara nisso. Mas não só nesse quesito aqui que esse versículo está falando, mas em outras partes também, em outras áreas da vida, nós sabemos que a palavra de Deus nos ilumina, nos aponta para isso. Como nós devemos usá-la? Como a gente deve usar a palavra de Deus? Então aqui tem 4 pontos que eu preciso passar para os irmãos, né? Primeiro, ler diariamente. Assim como o alimento, vamos pensar assim, fortalece o nosso corpo, a leitura da Bíblia também fortalece a nossa alma. Tem uma lógica, né, meus irmãos? O segundo ponto, estudar cuidadosamente. Então, não basta ler a palavra de Deus, nós devemos estudar e buscar entender corretamente o texto que nós estamos lendo. Aquilo que Deus quis escrever, nós devemos entender aquilo. Então, com oração, mas também com dedicação em cima do livro. Terceiro ponto, meditar na palavra de Deus. Nós devemos refletir aquilo que nós lemos, aquilo que nós temos estudado e aplicar nas nossas vidas, aplicar ao nosso coração. Nós devemos realmente pegar esse texto que a gente já leu, que a gente está dedicando no estudo, agora meditar, ruminar ele e aplicar ao nosso coração. E, obviamente, o último ponto, quarto, obedecer aquilo que a palavra fala. Não basta conhecermos, nós precisamos praticá-la. Então, nós podemos lê-la todo dia, nós podemos estudar todo dia, nós podemos meditar todo dia, só que você deve praticá-la também e obedecer, assim como o texto bíblico fala. Tem um texto aqui que nos ajuda a ter clareza sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Olha só que advertência gigante aqui, vamos falar isso, né? É para não só ser ouvintes, mas ser praticantes. Porque se a gente só ser ouvinte, se a gente formos somente ouvinte, nós vamos estar enganando a nós mesmos. Isso é o texto bíblico, a palavra de Deus, o próprio Deus que escreveu isso. Concluindo já a nossa aula muito rápida, né? Então, irmãos, a Bíblia, ela é perfeita, ela é suficiente, ela é infalível. Ela nos revela tudo o que nós precisamos saber sobre Deus e a salvação. Então, nós não podemos viver uma vida cristã sem a palavra de Deus. Depois eu aconselho vocês a pesquisar na internet a fala de um pastor chamado John Piper, quando ele fala sobre a Bíblia. Eu não vou falar aqui porque eu posso errar alguma coisa, mas ele fala sobre a preciosidade da Bíblia. Vocês podem pesquisar lá. John Piper, sobre a preciosidade da Bíblia. Então lembre, irmãos, ela é tudo que nós precisamos. Ela é a nossa... nós falamos muito temos muito essa fala no nosso meio. É nosso código de conduta, vamos dizer assim. Mas não somente isso, ela é tudo a mais. Ela nos fala de Deus, nos mostra quem Ele é. A palavra de Deus nos mostra como a gente deve adorá-lo, como nós devemos amá-lo, como amar o nosso irmão. Ela é tudo o que nós precisamos. Ela é tudo o que nós precisamos. Então leia, estude, medite e pratique a palavra de Deus diariamente. Aqui Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então lembre-se, além de ser um texto, além de apontar tudo isso que eu falei, de ser infalível, de ser poderosa, de ser suficiente, de ser perfeita, ela é viva, porque é o próprio Deus, é a verdade do próprio Deus, a sua santa vontade que Ele, pela sua graça, nos deu. Então, na próxima aula, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre a Bíblia, lembrando, irmãos, é uma aula de 20 minutos, de 15 minutos, 30 minutos, ainda mais um vídeo assim,
sem a gente poder conversar, discorrer um pouco, discutir um pouco sobre o tema, é impossível a gente ter todo o entendimento sobre a palavra de Deus. Pessoas passam a vida inteira estudando e ainda não conseguem falar assim, cheguei ao estado da arte, entendi tudo sobre a palavra de Deus. Nós só vamos realmente ter toda a compreensão quando a gente estiver com Cristo lá no céu. Louvado seja Deus por isso. Aqui, nessa aula, é simplesmente uma introdução, simplesmente a ponta do iceberg. Mas durante a nossa vida, a gente vai entender que a Bíblia, ela nos mostra a mensagem da salvação. É nela que se encontra a mensagem de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E na próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre o que essa palavra que nós acabamos de estudar, esse livro, esses escritos, falam do autor, do próprio autor. Então nós vamos estudar o autor final da Bíblia, que é o nosso próprio Deus. Nós veremos quem Deus é, os seus atributos e como ele se revelou a nós. E como ele se revelou a nós. Então, próxima aula, a terceira do módulo 1, o Deus eterno. Deus abençoe a todos e até a próxima aula então.